Olá, amado irmão, amada irmã em Cristo Jesus, paz e bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Jubileu em Ação. Eu, Paulo Ângelo, quero acolher a você com todo carinho, todo amor, para que hoje nós possamos novamente mergulhar na Palavra de Deus e juntos conhecermos um pouco mais sobre esse Deus amor, esse Deus providência, esse Deus proteção. Nós que estamos numa caminhada rumo ao Jubileu de Ouro da Diocese de Umuarama. Nós queremos em 2023 nos alegrar, rejubilar para comemorar os 50 anos de existência da nossa Diocese. Mas você que não pertence à nossa Diocese também é chamado a caminhar conosco, porque somos igreja, a única igreja, o único corpo de Cristo. Juntos podermos nos alegrar na presença de Deus. No nosso último encontro, nós demos início, você se recorda, semana passada, à história da nossa salvação. Desde o Jardim do Paraíso, depois sendo que expulso pela nossa atitude, não por Deus, mas pelos nossos atos, Deus então não abandona o homem e caminha com ele. Escolhe uma pessoa, Abraão. Nele lhe faz uma promessa e uma aliança. E a fruto dessa aliança se chama Isaac. Isaac que cresce, tem seus filhos, e aí um deles, Jacó, dá continuidade a essa história com Deus. Tem 12 filhos. O mais jovem, José, é vendido pelos seus irmãos, mas Deus o escolheu para dar continuidade e salvar este povo que já havia sendo formado. Ele que vai para o Egito, que ganha a amizade do faraó e que com essa amizade consegue salvar seus irmãos da penúria que estava passando o mundo. Esses irmãos que se fortalecem, formam 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Israel que é Jacó, que ganha esse nome por ter lutado com o anjo, ter lutado com Deus e ter vencido. Vencido a si próprio, não vencido Deus, mas vencido a si próprio, no seu ego, na sua ganância, ali na sua pequenez enquanto humanidade. E aí nós temos que continuar essa história, que parou dessa maneira semana passada. Por isso, hoje, veja só, nós somos chamados a entrar no 7º encontro, que deve ser realizado entre os dias 25 e dia 31 de maio. História da Salvação 2. Para isso, meu querido, quero convidá-lo a iniciarmos rezando, porque sem a oração nada somos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O informativo diocesano, ele que está disponível nas secretarias paroquiais, você também encontra no site da Diocese, www.diocesedeumoarama.org.br. E este encontro está disponível para você lá. Você pode obtê-lo em qualquer parte do planeta que você esteja. Você pode ter um informativo para o estudo. Mas que o nosso estudo seja sempre iluminado pela luz e pela presença do Espírito Santo. Por isso, o próprio informativo nos sugere uma prece, uma oração. Façamos juntos. Divino Espírito Santo, Deus que sois luz e que tendes o poder de aquecer e mover a Igreja, nós os pedimos por toda a Diocese de Umuarama, que vos tem como padroeiro, por ocasião de nossa festa jubilar. Dai-nos sabedoria, fortaleza e discernimento neste momento em que estamos iniciando nossas celebrações comemorativas, em todas as atividades que temos pela frente. Iluminai-nos para que possamos fazer deste momento de celebração um renovo em nossas vidas e na vida de nossas paróquias e de toda a nossa diocese. Aquece o nosso coração, para que assim possamos aquecer os corações daqueles que caminham ao nosso lado em vossa igreja.
não nos deixe desanimar, tampouco celebrarmos de qualquer modo este momento tão importante de nossa história de fé. Divino Espírito Santo, nosso querido padroeiro, a vós rogamos, hoje e sempre. Amém. Meu querido, minha querida, que o Espírito Santo possa agora abrir a nossa mente, que possa agora nos colocar de maneira iluminada diante da palavra. A passagem a qual nos é sugerida para iluminar o nosso estudo é esta. Veja só. Fazendo uso do método da leitura orante da Bíblia, nós somos chamados a meditar, a ler e aplicar estas questões no texto de Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 14. Esse texto, ele vai falar especificamente sobre a Páscoa. Veja só, Páscoa. Aqui surge para nós esse termo tão importante. Então, em família, você possa fazer um círculo e ler esta passagem e responder. De que fala o texto que acabamos de ouvir? O que o texto diz para mim, para nós? O que o texto me faz dizer a Deus? Aqui nós vamos continuar a apresentar a aliança de Deus com Abraão, para que todos nós conheçamos a história da salvação. Muito bem. Assim, nós, retomando de onde nós paramos, as 12 tribos de Israel. Aquele povo chamado hebreu, depois vai receber o nome de judeus, ele cresce de tal maneira que um faraó que não, depois de gerações, não tendo conhecido a José, se sente ameaçado com aquele povo. Porque o povo é numeroso demais. E se esse povo se rebelasse e quisesse tomar o Egito para si? Veja só, o medo do faraó e o apego ao poder faz com que aconteça isso. Veja essa imagem. Decorridos mais de 400 anos, ou seja, depois das 12 tribos de Israel formada, 400 anos depois, não é do dia para a noite não, sob o jugo de um faraó que não conheceu José, não soube de como José salvou os egípcios e também o povo hebreu, o povo de Deus estava submetido a uma dura escravidão na terra dos faraós. De amigos, eles haviam passado a escravos. Os hebreus das 12 tribos amassavam o barro nas olarias do Egito, sem gozar de direito algum no país. Meu querido, minha querida, veja só, um povo que foi chamado por Abraão livre da adoração aos outros deuses, livre de qualquer escravidão, que formou as 12 tribos, que se tornou numeroso demais, depois de 400 anos se encontra como escravo e sofrendo, sendo oprimido. Talvez isso te lembre a muitos povos que hoje vivem essa situação. Mas vamos nos deter na história da salvação. É um povo que ainda precisava ser salvo, estava sendo oprimido. E qual é o grande sinal que Deus dá para esse povo? Aquele faraó, na sua loucura e na sua ganância, ele chega a um ponto de mandar matar todos os filhos dos hebreus, todas as crianças. Mas Deus inspira uma mulher, uma família, a salvar o seu primogênito, a salvar o seu filho. Este que o informativo traz através dessa imagem e desse texto. A filha do faraó estava ali, banhando-se e vendo o menino, resolveu levá-lo para o palácio e adotá-lo. Que menino? Esse menino que a mãe, sabendo que a filha do faraó se banhava no rio, colocou ele em um cesto e deixou que as águas levassem. Mandou a sua irmã mais velha acompanhar o cesto
e assegurar que aquela filha do faraó o encontrasse. Por quê? A mãe sabia o coração que uma mulher tem. E quando ela visse aquela criança, ela o receberia como seu próprio filho. E aí esta mulher, a filha do faraó, encontra esse menino e recebe o nome de Moisés, que significa salvo das águas. E é quem Deus chamará mais tarde para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Isso está em Gênesis capítulo 1, 2, de 1 a 10. Você vai encontrar nesses capítulos 1 e 2, de 1 a 10. Meu querido, surge uma nova figura, uma nova pessoa dentro do povo que começou lá em Abraão, que se chama Moisés. Moisés que é salvo de todo esse assassinato. Moisés que pela ação de sua mãe e seu pai é colocado no rio em um cesto e é adotado. Por isso Moisés, salvo das águas. Você conhece alguém, ou você se recorda de alguém que também, quando foi mandado assassinar novamente todos os filhos dos judeus, dos hebreus, ele foi salvo por se retirar dali e se esconder no Egito? Você recorda-se de alguém? Moisés já é também a pré-figuração daquilo que no Novo Testamento iria acontecer. Esse Moisés que cresceu, que se formou como um egípcio, mas que sabia da sua origem. E um dia, vendo um ancião sendo maltratado, um hebreu já de idade sendo maltratado, a sua origem falou mais alto. E ele foi defender. E ele acabou assassinando um egípcio para salvar um ancião do seu povo. Diante disso, ele teve que fugir. Ele fugiu para o deserto. Olha só, o povo indo para o deserto através de Moisés. E lá ele se coloca em peregrinação e encontra uma família, encontra um sacerdote, Jetro, e se apaixona por sua filha. Ele começa a levar uma vida comum, como eu e você temos. Mas um dia, pastoreando as ovelhas, Deus lhe chama. E olha que bonito acontece. Diante da sarça ardente, Moisés, quando saiu em busca de uma ovelha perdida, e você conhece alguém que já fez isso? Que deixa as 99 e vai atrás de uma? Moisés, ele diante da sarça escuta Deus falar. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu vi a miséria, o sofrimento do meu povo e decidi libertá-lo. Vai, eu te envio ao faraó para libertar o meu povo, os filhos de Israel. Isso está em Êxodo, capítulo 3, de 1 a 8a, 13 a 15. Olha essa imagem. A palavra diz que a sarça, ela queimava, ela estava em chamas, mas ela não se consumia. Perceba de novo o elemento madeiro. A sarça é feita de madeira, como Isaque carregou sobre os ombros. E aqui Deus novamente fala através do madeiro com Moisés. Meu querido, ou minha irmã, meu irmão, vai percebendo como que Deus vai desenhando na história da humanidade o seu plano de salvação. Moisés é enviado ao faraó. Ele tem que voltar. O faraó já tinha morrido, pai. E quem tinha assumido? Justamente aquele que foi criado como irmão de Moisés. Imagine para Moisés retornar. Voltar lá às suas origens. Imagine ele falar ao seu povo, o qual ele não conviveu como povo, como hebreu. Imagine ele chegar lá e ter que dizer que Deus falou com ele. Lhe custou também crer de forma muito grande neste Deus. Tanto que ele pergunta, mas como me diz o teu nome para falar para o teu povo?
e o Senhor fala para ele, apenas diga que o eu sou, o enviou. Este eu sou que depois nos lábios de um galileu, de um nazareno, vai pronunciar dizendo que ele é o eu sou, lá no Novo Testamento. Mas aqui Moisés então retorna. E Moisés vai falando com o faraó e não consegue convencê-lo. O que é que Deus então usa de Moisés e coloca sinais como estes? Veja só. Como o faraó manteve o coração endurecido e não quis libertar o povo hebreu, Deus concede a Moisés a capacidade de realizar uma série de sinais para convencê-lo a libertá-los. E aí você vai estar vendo a imagem dos gafanhotos, você vai estar vendo de uma daquilo que muitos falam, as pragas do Egito. Não, são sinais que Deus concede a Moisés realizar. Deus dá a Moisés a capacidade de realizar. E veja só, depois de ter realizado inúmeros sinais e manifestações, ainda assim o faraó tem o coração endurecido. Aí Deus, e aí isso você vai poder acompanhar no informativo diocesano de maneira muito mais profunda, por isso esse instrumento é importantíssimo para que aconteça esse encontro maravilhoso em família e você possa conhecer a história da salvação. Você vai ver que aqui no informativo, Deus avisa Moisés que ele enviaria então um último sinal, um último prodígio, que lhe custaria muito, mas que ele faria com que aquele coração endurecido do faraó se mudasse. Veja só essa imagem que também está no informativo diocesano. Deus diz a Moisés que enviará uma última praga sobre o Egito e depois disso, o faraó os deixará partir. Até mesmo os expulsará de seu país. É a visita do anjo da morte, onde agora, ao contrário, os filhos dos egípcios é quem morrem. Eles são, durante a noite, eliminados. Mas aqueles que tivessem a porta marcada com um sinal seriam libertados. E qual seria o sinal que Deus coloca? Que torna-se novamente um sinal da aliança. Veja essa imagem. E aí nós temos o entendimento do capítulo do Êxodo 12, que é a Páscoa. Porque Deus ordena que seja sacrificado, tá? Um cordeiro. Este cordeiro que, pela palavra de Deus, diz que tem que ser sem mancha, sem mácula. Ele tem que ser puro, tem que ser um cordeiro sadio. E que este sangue, depois de todo um rito que ele vai descrever para o povo de Deus, ele coloca que este sangue deve ser colocado sobre a porta, para que quando esse anjo da morte passar, esta casa não seja acometida por este mal. Entenda, olhe para essa imagem do cordeiro. Quem é que depois foi dito, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo? Veja como que Deus já foi dando sinais e preparando este povo para que, por meio do sangue do Cordeiro, fosse livre da morte. Este povo que nessa outra imagem, depois do faraó ter cedido a eles a libertação, esse povo ele foi conduzido por meio do deserto, não abandonado, mas a palavra vai dizer que junto deste povo acompanhava ali uma coluna de fogo durante a noite. E esta coluna era o sinal da presença de Deus. Moisés, que parte do Egito com todos os hebreus e os leva para a terra prometida. É Moisés quem vai acompanhar e estar à frente. E Deus continua realizando sinais. Este Deus
que está com eles e que, depois do faraó perceber que havia perdido todo este povo, entra numa fúria muito grande e decide persegui-los. Moisés é colocado diante de um mar, onde ele precisava atravessar. Em Êxodo 14, vai estar contando para nós que os egípcios, na sua fuga, foram de encontro a ele e morreram todos. Os filhos de Israel, porém, passaram pelo mar a seco. Naquele dia, Israel viu os egípcios mortos à beira-mar e viu também o grande poder do Senhor. Porque Deus permitiu que Moisés abrisse o mar para que seu povo passasse. Acredito que isso não é novidade para você. Moisés que vai acompanhando e junto com este povo, Deus vai realizando sinais através dele. Por isso que Jesus vai ser o novo Moisés para nós. Este que depois, junto ao seu povo, tendo se libertado da escravidão, recebe no Monte Sinai, através de uma aliança, os 10 mandamentos. Olha aí, uma nova aliança. Meu querido, Deus não se cansa de fazer aliança com seu povo. Veja que agora ele utilizou de uma pessoa, Moisés, que foi chamado, separado, escolhido, enviado, que luta pela libertação do seu povo, conduz este povo sempre movido e guiado por Deus, não por ele próprio. E aí, quando ele chega até a terra prometida, ele não consegue entrar a esta terra prometida. O informativo vai contar para nós de uma forma mais bela e mais profunda. Por isso, procure este material. Moisés, então, traz este povo até a terra prometida. Deixa ele um código que Deus dá para que eles vivam a verdadeira liberdade. Os 10 mandamentos servem para isso, para que nós não nos tornemos escravos novamente. É o sinal da aliança com esse povo, nesta nova etapa da salvação, que Deus está construindo e conduzindo o seu povo. Mas Moisés morre. E depois de Moisés, quem assume então é um homem chamado Josué. Este sim entra na terra prometida com o seu povo. Josué, que entrando expulsa os outros povos que ali trabalhavam e viviam, mas também tem um tempo de vida. Josué morre e depois dessa morte, veja só, o povo de Deus começa a cultuar os deuses daquela terra. Olha o povo de Deus sendo cabeçudo de novo, se perdendo de novo, se escravizando de novo, voltando a um tempo antes de Abraão. Lembra do politeísta? Esse povo começa a cultuar outros deuses pagãos. E cai nas mãos dos povos inimigos. Por quê? Porque deixam de seguir a aliança com Deus. Aquela de adorar somente a Ele e não a outros deuses. Mas Deus não abandona seu povo. Depois disso, Deus vai suscitar os juízes. Olha só, tem um livro na Bíblia que vai contar sobre isso. Esses que se tornam os libertadores do povo. E enquanto um juiz vivia, o povo de Israel se conservava fiel a Deus. Quando ele morria, eles retornavam à idolatria. Juízes capítulo 2, de 6 a 9. Mesmo vivendo na liberdade, veja só, esse povo, quando morria o juiz, voltava a pecar, voltava à escravidão. O informativo vai contar para nós que assim foi até Samuel, que foi o último juiz em Israel. Depois, mesmo vivendo na liberdade, com Samuel, esse povo pediu um rei. Olha como que a história vai acontecendo. Samuel faz o quê? Unge os 2 primeiros reis de Israel. Qual que foi o primeiro? Saul, da tribo de Benjamim. E depois, Davi, da tribo de Judá. Olha só. A partir daí, depois a história segue
e surge Salomão, o filho de Davi, que vai substituir Davi no trono. Depois de Salomão, que era tão sábio, a partir dele o reino se divide. 10 tribos vão formar o reino de Israel. E as outras 2, Judá e Benjamim, formam o reino de Judá. Você já ouviu falar do leão da tribo de Judá? Quem é? Aquele que veio para ser o Salvador. Tanto Israel como Judá, muitos reis foram infiéis. E aí viveram essa imagem que segue aí para você. Eles viveram um tempo em que estes reis, por se prostituírem, por se colocarem em adoração a outros deuses, esquecerem o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eles levavam esse povo à idolatria. O livro de Reis vai contar isso, o primeiro livro de Reis, no capítulo 11. Nesse tempo surgem os profetas. Nesse tempo aí em que o povo estava novamente escravo, tá? E aí os profetas vêm para denunciar o pecado dos reis e do povo e chamar todos à conversão. Porém, Israel e Judá não escutaram a voz dos profetas. E o povo foi vencido por seus inimigos e levado, como nessa imagem, para o exílio. Primeiro foi o reino de Israel e depois o reino de Judá. Meu querido, minha querida, aqui então nós chegamos num ponto em que este povo que era livre, era escravo, ela era livre, se tornou escravo. Depois ficou livre, depois escravo. Agora, além de escravo, ele é levado para um exílio. Exílio significa longe da sua terra, perdeu a sua identidade. Exílio significa também um tempo muito forte, que significa a purificação da sua fé e de conscientização de suas infidelidades à aliança com o Senhor. Agora esse povo está sem templo, sem sacerdote, sem levitas e impossibilitados de prestar culto a Deus. Tornaram-se novamente escravos sem liberdade, para falar em nome de Deus e trazer o povo de volta ao caminho. Deus suscita profetas no meio do povo. A história da salvação ainda não terminou, ela continua. Mas até aqui eu quero te perguntar justamente isso. O que mais chamou a sua atenção na reflexão das histórias bíblicas de hoje? O povo de Deus foi escravizado no Egito. O que nos escraviza nos dias de hoje? Que você ouvindo tudo isso e depois lendo e meditando, é um encontro para mais de 1 hora, para a gente ir em casa como família meditar. Como que esse povo chegou até o exílio? Como que esse povo, aí Deus começa a suscitar profetas para eles novamente se lembrarem que Deus salva, que Deus é a única fonte de liberdade. Nós vamos entrar no tempo dos profetas, até que chegará aquele grande profeta que você talvez se recorde do nome, João o Batista. Mas isso é um tema para um novo encontro. Que você possa ter aproveitado o dia de hoje, este momento, e que nós possamos juntos encerrar fazendo esta oração. Oremos um pelos outros em nossa família. Olhai, Senhor, os vossos servos e servas que obedecem ao vosso santo nome e inclinam a cabeça diante de vós. Ajudai-nos a praticar todo o bem e a inflamar seus corações para que, lembrando-se das vossas ações e mandamentos, se apressem com alegria em vos servir em tudo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, assim nós praticamente encerramos o mês de maio. Mas ainda não encerramos a nossa caminhada. Aproveitem o informativo diocesano, façam uma leitura de todos os artigos, as catequeses, as notícias que ele traz. Aproveitem desse instrumento e se preparem para que na próxima semana nós possamos nos encontrar novamente. Que Deus abençoe a você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado
pela tua presença e participação e que Deus possa lhe dar uma ótima semana. Grande abraço.